com a série. Mas Sean acaba se lembrando que sim, a série falou alguma coisa pro rei se ela não se engana. De acordo com as informações, o alvo da assassina era a princesa Célia. E o contratante era alguém do mercado negro que queria a Célia morta há muitos anos. E isso deixou o rei furioso. E ele mandou centenas de tropas exterminar completamente o mercado negro, prendendo e matando inúmeras pessoas do mercado negro. Além disso, o acidente aconteceu aqui na mansão, mas nada aconteceu com a família Campbell. O pai do prota estava preparado para enfrentar a raiva do rei, mas nada disso aconteceu. Provavelmente a princesa Célia falou alguma coisa pro rei. Todas as famílias do império estão sendo investigadas, menos a família Campbell, que é a família do prota. O prota acaba falando pra Anne dizer essas informações com mais calma, porque é muita coisa em pouco tempo. A Anne acaba chegando bem perto dele e pergunta se aconteceu alguma coisa safada naquele dia com a Célia, se houve uma luta quente com os dois. Mas ele diz que não teve, e se ele fizer isso com a Célia, provavelmente ele vai ser decapitado em público. A Anne acaba estranhando e acaba até concordando com ele. Isso realmente poderia acontecer. Ela muda de assunto e diz pra ele tomar o remédio dele. Lá vem um aviãozinho. O Moon se sente muito mal. A Anne acaba acalmando ele, porque é o efeito do remédio. A função desse remédio é recuperar o sangue perdido mais rápido. Ela acaba pedindo pra ele tomar o remédio de uma forma bem mais obediente, como um bom mestre faria. No lado de fora do quarto, a gente vê várias mites percebendo que o Moon tá puto. Uma delas comenta que ele odeia alimentos amargos e que chicoteava as pessoas que estavam comida amarga pra ele. Caraca, o cara chicoteava as pessoas por conta de comida amarga ainda. Uma delas comenta que deveria informar a mãe do prota imediatamente se alguma coisa assim acontecesse. Mas o nosso prota ouve tudo e manda elas não fazerem isso, porque aquilo não era comida, e era assim um remédio amargo, bem amargo. E ele acaba tomando tudo de uma vez. Elas saem correndo e fecham a porta. E ele vomita todo o remédio, e a Anne fica bem preocupada. A Anne acaba explicando que o remédio tem que ser tomado devagar, e que não pode ser tomado tudo de uma vez. Um tempo passa, é a noite, e vemos o nosso prota pensando que agora ele precisa se preparar, porque a história mudou completamente. Embora os pais dele pedem para ele descansar, já que ele literalmente levou uma facada no peito. O Moon percebe que ele precisa agora sobreviver, então ele precisa criar objetivos e ficar muito mais forte, tanto fisicamente quanto com magia. E nas anotações dele estão sobreviver, evitar o final da tortura com aquela mulher maluca, ficar mais forte e não confiar no livro negro. E vemos o nosso mano Moon pensando e pensando sobre tudo. Ele quer saber quem que é aquela maluca que tava querendo amar ele de um jeito estranho, já que ele não conhece ninguém que se parece com ela. Ele fica meio nervoso porque ele não tá entendendo como as coisas foram parar dessa forma, e ele não consegue pensar direito. Então ele se joga na cama e chega na conclusão que pensar demais não vai ajudar ele em nada. O negócio agora é ficar mais forte de alguma forma, depois ele vê essas coisas. O nosso prota lembra que na história do livro, o vilão aprendeu durante um ano inteiro na faculdade de magia a literalmente criar uma luz com um dedo. E só foi isso que ele aprendeu, ele não aprendeu mais nada. E o nosso prota precisa ficar mais forte para entrar no grupo da Ariel. E no grupo da Ariel, certamente ele vai ficar seguro. Ele vê que o corpo dele tem um bom preparo físico, mas a magia dele não é uma coisa muito forte não. E colocando a mão no rosto, ele pensa que não adianta. A Ariel e a Célia foram escolhidas a dedo pelos deuses, e elas possuem dons naturais muito mais avançados. Mesmo se eu treinar 24 horas por dia, não vou chegar nem perto do poder delas. Elas são praticamente cheats vivos que superam qualquer pessoa. A Célia, por exemplo, quando ela nasceu, ela recebeu o dom do gelo e da neve, e desde pequena ela controlava com muita facilidade esse poder. E daí temos a Ariel, que no final da história recebeu mais de 10 poderes novos e diferentes pelos deuses. E no final, literalmente, a Ariel consegue derrotar qualquer ser vivo da história. E o prota sabe que agora a Ariel tem praticamente o mesmo nível que o dele, mas ela é um pouquinho melhor em magia e ela tem alguns itens raros que ajudam bastante. Fora que ela consegue se virar muito bem sozinha, enquanto ele morre muito fácil sozinho ainda. Então o Moon fecha o livro e chega à seguinte conclusão óbvia: ele precisa ficar mais forte e evoluir mais rápido do que a Ariel antes que ela consiga ficar mais forte do que ele, para ele se defender no futuro. E vemos o nosso prota feliz com essa conclusão. Mesmo a Ariel sendo um cheat vivo, ele ainda tem algumas cartas na manga, e ele até recebeu uma nova habilidade após aquele ataque das assassinas. A habilidade é o livro negro. E então vemos o nosso prota enfocando o livro negro, e o livro negro cai bem nos ovos do nosso prota, e vemos ele com muita dor. Irmãos, F nos comentários. Prota, a gente sabe como é sentir essa dor, tá? Todos os homens, F. E vemos o Moon gritando com o livro sobre quase ter matado o amigo dele. E não pode machucar esse amiguinho dele não, ele é muito sensível. E enquanto o prota olha com um olhar bem sério pro livro, o livro acaba se abrindo. E o livro literalmente conta tudo que aconteceu até agora, etapa por etapa. O nosso prota vê que tá tudo bem detalhado, mas o mais assustador é que o livro chama ele de protagonista principal
principal. E o Prota acaba se assustando um pouco, mas pelo visto ele entendeu o que o livro quer falar pra ele. E tem uma parte vermelha no livro que conta o que vai acontecer de ruim na história até agora. Como aquela parte que a Célia e ele foram atacados pelas assassinas. E do nada o livro faz aquela machete levar ele pra um outro lugar. E ele fica muito puto com isso. E vemos o Prota em um outro lugar. Ele percebe o novo lugar e pensa que talvez esse lugar fique literalmente dentro do livro, como uma masmorra. E alguma coisa lá no fundo aparece, alguma coisa assustadora. O Prota se vira para ver quem que é, mas passos sombrios. A assassina acaba com ele, cortando o pescoço dele. E vemos ela com um olhar totalmente novo. O Prota corta em desespero. Como que ela me matou em um único golpe? Ele se pergunta como aquela mulher apareceu no livro, porque ela estava morta. E o livro começa a se mexer sozinho de volta. O livro mostra as habilidades de combate, a magia dele, os passos sombrios dele, fora todo o processo geral de evolução. Ele acaba rindo e entende o real propósito do livro. O livro tá ali para auxiliar ele. E ele precisa testar mais algumas coisas e aprender mais com o livro. E certamente ele vai evoluir muito mais rápido do que Ariel. E ele tá preparado para isso. E vemos o nosso Mano Moon cansado na cama. Ele segura um relógio e diz que aguentou apenas 3 segundos do fluxo de tempo. Calma, esse negócio do fluxo de tempo ele vai explicar agora. O Moon pegou o livro para verificar as habilidades dele. Ele percebeu que evoluiu 1% em combate e em passos sombrios. E como ele suspeitava do livro, ele descobriu e ele aprendeu que aquele lugar que a gente viu no livro antes que ele foi, na verdade, aquilo é uma dimensão que ele pode ir lá para treinar e evoluir. Significa que ele pode entrar dentro de um mundo de ilusão dentro do livro e realmente aprender artes de combate e magia. Assim como aquela assassina que a gente viu lutando contra a Célia fez. Ele deita na cama de volta com bastante satisfação. Agora ele pode bater de frente com Ariel, já que ele pode treinar dentro do livro quanto tempo ele quiser. Então vemos ele usando o livro e o livro cai bem na cara dele, que é bem engraçado, e ele acaba indo treinar dentro da dimensão do livro. Só que detalhe, quando ele começa a treinar, ele morre várias vezes, leva vários ataques e também é cortado no meio. É cortado, sim, ele é cortado. Só que durante o treinamento dele, alguém bate na porta e vocês devem imaginar quem é. É a Anne, que ela tá com o remédio que ele tem que tomar. Ela acaba abrindo a porta. Mestre, já é hora de tomar o remédio. E sim, o nosso Prota está no modo caverna. A Anne lembra que ele sempre fazia isso desde que era uma criancinha. E ela acha isso muito fofo e adorável. Mano, eu queria uma empregada assim. Pô, tem como comprar uma Anne? Ela usa um feitiço. Sim, ela usa um feitiço de conservar calor do remédio. E pensa que não é bom cortar ele, porque ele pode estar a mimir. E não é legal cortar ninguém enquanto a pessoa tá mimindo. A Anne finalmente sai do quarto. E o nosso Mano Moon grita. Ele grita de muita dor. Porque na dimensão que ele tava treinando, o clone da assassina acabou cortando os 2 ovos dele naquela dimensão. Não basta o livro cair nos ovos, a assassina tem que cortar os ovos na dimensão do livro. E vemos o nosso Mano Moon muito puto com a assassina, porque ele não esperava que ela fosse tão forte. E ele vai tentar mais uma vez. Talvez dessa vez ele consiga pelo menos tocar nela, uma coisa que ele ainda nem conseguiu fazer. O tempo muda e é dia. E vemos o nosso Prota exausto. Ó, detalhe, tá? Após ele tentar 185 vezes derrotar a assassina. Mas ele não aguentou mais do que 30 segundos. Ele acaba sentindo uma dor gigante dentro dele. E acaba caindo com um remédio que ele nem tomou. E aí tá ele, no chão, com um monte de dor bem no peito. Ele se levanta devagar e deita no lado da cama. E pensa que finalmente está se recuperando. E enquanto observamos a luz na janela, o Prota sabe que ele não pode morrer dentro da dimensão do livro. Mas a dor que ele sente lá dentro da dimensão é uma dor real. Então ele sentiu tudo aquilo. Ele se levanta sentindo a dor de 200 mortes de uma só vez. Mas agora ele tá determinado a ver quanto que ele evoluiu. Então ele vai lá, pega o livro e ele evoluiu 35% em combate de armas e 11% em passos sombrios, que é considerado magia. Mesmo que ele ainda não consiga derrotar a assassina, ele tá muito satisfeito com a evolução que ele teve. E agora ele quer testar as novas habilidades no mundo real. E ele usa os passos sombrios, que vai se lentar muito rápido, quase como um teletransporte. E realmente funciona, ele conseguiu. Então vemos nosso Mano Moon mega feliz por usar magia, mas alguma coisa começou a doer. Acontece que o pé do nosso Prota ficou tão quente, mas tão quente quando ele usou a magia, que tá queimando de dor. E enquanto ele tá no chão, ele percebe que ele tem que praticar muito mais até conseguir se acostumar. Ele precisa encontrar uma forma de treinar melhor, então é bom ele encontrar um mestre para ensinar ele. E em breve, a gente acaba descobrindo que nosso Mano Moon vai pra academia de magia.
Mas lá na academia de magia, ninguém vai ensinar artes de combate pra ele. Ele sabe que magia é importante,